Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa aula aqui com o professor Danilo. Essa aula que ela faz parte de uma série de dicas e pequenas orientações em relação a alguns aspectos da ciência, especialmente quando se trata de artigos científicos. E hoje nós vamos ver um aspecto que ele é muito importante de ser atentado dentro dessa questão da interpretação e da análise científica, seja quando você vai escrever um artigo científico ou quando vai se conhecer mais sobre um determinado assunto. Então é justamente sobre esse aspecto que nós vamos falar e é se referindo basicamente a como interpretar um artigo científico de uma maneira melhor, mais objetiva, mais rápida e o mais interessante, interpretar de uma maneira crítica. Então é justamente esses aspectos que nós vamos estudar hoje. E aí, uma primeira pergunta que pode surgir, que ela é muito interessante, que você pode estar se fazendo aí, é o seguinte: Danilo, para que é necessário interpretar um artigo científico? Não é somente ler, o artigo já está lá prontinho, então não é somente pegar esse artigo e fazer a leitura e ver o que é que está falando. Não é bem assim, tem dois aspectos interessantes a serem considerados quando se trata da leitura e da interpretação de um artigo científico. A primeira delas é o seu tempo. Então, hoje nós vivemos em um tempo extremamente corrido e eu acho que você, como eu, não tem todo esse tempo disponível para estar fazendo a leitura aí de um artigo científico na íntegra ou, a partir de uma seleção de artigos científicos, fazer uma leitura de todos eles na íntegra. Então, muitas vezes é necessário realizar uma leitura mais rápida e mais objetiva. Danilo, tem como fazer isso? Tem, é justamente esse aspecto que nós vamos estudar um pouco hoje. Note, eu não estou falando aqui de fazer leitura dinâmica, nem nada daquilo que alguns cursos ensinam, tá ok? Eu estou falando aqui basicamente de como ler e ler de uma maneira mais eficiente um artigo científico. É claro que depois, se você quiser fazer uma leitura na íntegra, completa do artigo científico, você pode fazer e também até é aconselhável. Mas aí, para que você necessita, você como estudante aí, ou seja, da graduação, da área da saúde ou de outras áreas, tá? De ciências humanas, ciências sociais, por que é interessante você saber interpretar um artigo científico? Note, você entra em uma graduação ou você está pretendendo entrar, quem ainda está no ensino médio, por exemplo, você está pretendendo entrar numa graduação e aí você vai passar, dependendo do tempo da sua graduação, 4, 5, 6 anos lá estudando. Então, durante esse tempo, muitas informações elas vão ser produzidas e muitas informações vão ser publicadas. A informação científica ela não está somente nos livros, ela está presente nos artigos de uma maneira muito constante. Então é necessário, durante a sua prática profissional, que você realize a leitura desses artigos e que você interprete esses artigos de uma maneira correta. Então, o primeiro motivo que vai levar você a essa necessidade dessa leitura mais crítica, dessa leitura correta e mais objetiva de artigo científico, é que o artigo científico ele traz melhores níveis de evidências. Então, se você é da área da saúde, por exemplo, imagine que está sendo estudado um determinado medicamento. Por exemplo, nós estamos na época aí do Covid e muito está se analisando a questão de medicações, de vacinas, né? Fazendo diversos testes. Então imagine que por meio desses testes é possível verificar se uma determinada intervenção X, um medicamento ou uma vacina que está sendo produzida, se ela é eficaz ou não para o Covid, se ela é eficaz ou não para a cura, no caso aí do medicamento, ou para a questão da prevenção, né, da profilaxia, no caso aí da vacina. Então, a ciência, a produção de artigos científicos, ela se dá a partir disso. E aí, se você não consegue fazer uma leitura adequada, você acaba deixando de saber algumas informações essenciais, e muitas vezes você pode ser até enganado por meio de algumas informações que são vinculadas a partir de algumas produções científicas. Porque note, isso é uma coisa importante. Não é porque um artigo ele foi publicado que ele está extremamente correto, que ele é a solução para o que estava se investigando. Não. Às vezes um artigo ele foi publicado e alguns erros, algumas sugestões
que aquela evidência científica ela pode não estar passando a informação correta para você. E aí, se você não sabe interpretar essa informação científica, isso acaba prejudicando, de uma maneira geral, o seu entendimento acerca daquele assunto. Então, selecionar as melhores evidências, as escolhas profissionais, seja em qual for a profissão. Então, se você é da área de engenharia, por exemplo, se você era da área do direito, constantemente são produzidas novas informações, são produzidos novos conhecimentos. E esses novos conhecimentos eles são divulgados, vinculados especialmente por artigos científicos. Então, muitas vezes, uma prática que você poderia estar aplicando na sua profissão, ela foi produzida recentemente por um artigo científico. E aí, se você tem essa informação, se você sabe filtrar essa informação de uma maneira correta, você pode estar utilizando aí na aplicação da sua prática profissional. E também, que é o nosso foco aqui principal, a questão da escrita científica. Então, se você vai escrever um artigo científico, você vai ter que embasar esse artigo científico, você vai ter que realizar algumas citações, vai ter que fazer a leitura de alguns artigos, e aí, dependendo da área que você vai escrever, você vai encontrar aí uma porrada de artigos sobre aquele determinado assunto. Então é interessante você filtrar essas informações e escolher somente as melhores evidências possíveis para que você possa estar aproveitando ao máximo as informações e as informações corretas, que trazem uma evidência científica importante. Então é interessante que essa informação ela seja vista de uma maneira mais objetiva por você. E diante de tantas informações que são disponibilizadas diariamente, é importante que você saiba filtrar essas informações e que você faça uma leitura mais objetiva. Porque se você seleciona, por exemplo, 50 estudos e aí você vai ler esses 50 estudos na íntegra, você pode demorar um tempo. Então isso é o que leva algumas pessoas até a procrastinarem, né, deixarem um pouco mais para frente a escrita daquele artigo, entre outras coisas. Então, algumas orientações elas podem ser dadas em relação a uma leitura de um artigo científico de uma maneira mais objetiva. A primeira delas, e que parece bastante trivial, mas muita gente não se atenta a esse aspecto, é a leitura do título. Tá ok, pessoal? Por quê? Quando você faz a leitura primeiro do título de um artigo científico, por meio do título você já consegue muitas vezes diferenciar se aquele artigo faz ou não parte do seu tema de interesse. Então imagine que você está pesquisando sobre uma nova fórmula ou um novo, sei lá, antibiótico para tratamento de doença dentária. Então, se você está pesquisando isso, uma determinada fórmula, um determinado princípio ativo, e você encontra um artigo falando de outro princípio ativo, então aquele artigo você já descarta. E muitas vezes ele já vai deixar claro no título de que é que vai se tratar aquele artigo. E é o essencial que ele deixe. Porque se ele não deixa isso claro, já no título, o artigo que você selecionou, nós já temos aí um problema importante, tá, em relação à interpretação crítica desse artigo. Mas aí são cenas de outros capítulos. Então é interessante que já no título você veja se ele traz para você uma abordagem que lhe interessa. Porque se ele está distante, se ele está diferente do seu tema, aquele artigo você já vai excluir, você já não vai selecionar ele para a sua pesquisa. E outra coisa que nós vamos ver daqui a pouco na prática é você fazer uma leitura interessante do resumo. Tá? O resumo ele vai trazer algumas informações que são essenciais e, como o próprio tópico já está dizendo, é um resumo de todo aquele artigo. Então é interessante que você faça uma leitura dele primeiro, você observe principalmente a questão do objetivo desse artigo, que ele vai estar presente no resumo, do método, ou seja, como ele propôs resolver um determinado problema que ele foi proposto aí pelo artigo científico que você está lendo, os principais resultados, né, que é justamente onde ele vai trazer alguns gráficos, algumas tabelas ou algumas informações que são importantes para o entendimento em relação àquela pesquisa, e a conclusão, que ele basicamente vai dizer no artigo se ele conseguiu responder ou não à pergunta de pesquisa que foi proposta e que foi tido aí como meta e descrito no objetivo do artigo científico. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar é que já no título, por exemplo, é interessante que alguns artigos eles já deixam claro o tipo de estudo que foi realizado. Então muitas vezes pode ser interessante para você selecionar só alguns tipos de estudos e outros não, mas isso depois nós vamos abordar em algumas dicas posteriores.
E aí é interessante, pessoal, que você atente na sua leitura a fazer uma análise e uma interpretação dessas partes mais importantes. E aí onde vai estar a diferença entre você fazer uma análise inicial desse artigo científico ou você fazer uma análise mais crítica. Danilo, o que é que significa isso? Uma análise inicial, você vai basicamente diferenciar se o artigo é bom ou é ruim. Danilo, esse artigo que eu estou lendo, ele é bom ou é ruim? Eu posso utilizar ou não utilizar ele para fazer citações ou para fazer uma escolha na sua prática profissional ou para você absorver aquele conhecimento para si. Então, é essa decisão que você vai tomar na análise inicial. Ele é bom ou ruim? Ele serve ou não serve para o meu objetivo de pesquisa? E aí, posteriormente, se a sua resposta for sim, se esse artigo ele realmente tem uma serventia em relação ao que você está pesquisando, aí sim você pode realizar uma análise crítica. O que é uma análise crítica? Em termos gerais, é você analisar se aquela evidência que foi produzida, ela realmente tem um valor científico. Porque é como eu disse, não é porque o artigo está publicado que aquele conhecimento ele é 100% verdadeiro ou só existe aquilo e bateu o martelo e pronto. Não, é interessante que as pessoas consigam realizar uma análise crítica do artigo científico e consigam interpretar até para não serem enganadas, né, em relação a esse tanto de informações que são vinculadas. Então tem 4 aspectos essenciais que você pode estar verificando aí nesse artigo científico. O primeiro deles é o problema de pesquisa. Ou seja, qual é o problema que a pesquisa do artigo que você está lendo, ele propõe a se resolver. Esse problema de pesquisa, normalmente, já no título, se o título ele estiver bem escrito, já no título você consegue identificar esse problema de pesquisa. E aí, para uma leitura assim inicial, é claro que o problema de pesquisa ele tem que estar incluso dentro da introdução de um artigo. Mas para uma análise inicial, eu não acho interessante você fazer nesse momento uma leitura da introdução do seu artigo científico. É claro que se você tiver um tempo mais disponível, mais com calma, é muito melhor você estar fazendo. Mas em uma análise inicial, um filtro das informações, um problema de pesquisa ele pode ser identificado já no título ou no objetivo. Porque o objetivo da pesquisa ele tem que deixar claro a meta que ele está pretendendo chegar. Ou seja, o que é que ele está tentando descobrir com aquela pesquisa. E o que ele está tentando descobrir é justamente o problema que ele está tentando resolver com essa pesquisa científica. E aí é interessante você inicialmente dar uma olhada no título, né, no resumo que vai conter aí o objetivo da pesquisa. É interessante que você olhe posteriormente o método. Não precisa você ler todo o método, como nós vamos, eu vou fazer um exemplo prático aqui com vocês daqui a pouco. Então, assim, é necessário que você tenha uma ideia de qual caminho ele percorreu para resolver esse problema. Ou seja, como foi que ele chegou a esse conhecimento, né? E esse conhecimento ele vai expressar justamente pelos resultados da pesquisa. Então esses resultados ele vai trazer aí por meio de dados estatísticos, ele vai trazer por meio de tabelas, de gráficos, das informações que basicamente foram coletadas e que vão tentar responder esse problema de pesquisa. E que posteriormente ele vai explicar esses resultados por meio da discussão, mas a discussão ele não é algo estrito e necessário para você ler nessa análise inicial e nessa análise crítica. Então, a análise dessa tabela, desses gráficos que são apresentados aí no seu artigo científico, eles são essenciais. E outra coisa, saber interpretar também, quando existirem, logicamente, um gráfico de maneira correta, uma tabela, ela é essencial. É claro que não é todo artigo científico que traz um gráfico, uma tabela, eu não estou falando isso. Mas quando existirem, é essencial que você saiba interpretar. E também é essencial que você olhe a conclusão, que ele já vai estar lá no resumo, mas você olha também a conclusão do artigo científico, porque na conclusão que ele vai dar uma ideia geral se esse problema de pesquisa ele conseguiu ser respondido ou não. Então, 4 itens para você olhar no seu artigo científico. Primeiro, o seu problema de pesquisa, que aí você pode dar uma olhada se há já uma sugestão desse problema ou no título ou no objetivo do artigo científico. O método, ou seja, dá uma leitura ali no início do método, ver como ele pretendeu fazer, né, responder a esse problema de pesquisa, solucionar esse problema. Terceiro, olha os resultados.
quais foram as informações que ele chegou, quais foram os resultados que ele chegou, né, para responder essa pesquisa. E quarto, olha a conclusão. Então, a partir somente da análise desses 4 itens, você consegue ter uma diferença se esse artigo ele serve ou não serve para o seu objetivo de pesquisa, seja se você está escrevendo um artigo científico ou se você está só pretendendo absorver aquela informação daquele artigo. Então, vamos ver como é que essa interpretação ela funciona basicamente em termos práticos. Pois bem, pessoal, então notem, eu selecionei aqui um artigo científico que ele é da saúde, ele é da área da enfermagem, mas esses conceitos que a gente vai discutir, eles podem ser aplicados a basicamente qualquer área. Então, assim, eu disse para vocês que basicamente 4 aspectos são analisados. Então, o problema de pesquisa é basicamente analisado, o método, os resultados, que você vai ver aí uma tabela, um gráfico, e a conclusão do artigo. E aí, por meio dessas informações, você consegue ter uma determinação se aquele artigo ele vai ser bom ou ruim para você, se ele vai servir ou não vai servir. E aí você tem como descartar esse artigo ou se aprofundar nele, fazer uma leitura do artigo completo, uma leitura mais crítica. Então é justamente sobre esse aspecto que nós vamos discutir aqui. Então eu vou colocar até um cronômetro para nós vermos quanto tempo nós vamos demorar para analisar esse artigo aqui de uma maneira crítica, fazendo uma análise que vai além da análise superficial, vamos colocar assim. Então aqui ele está se referindo, o título do artigo é Acupuntura auricular para dor crônica nas costas. Ele fez uma revisão de literatura, chamada de revisão sistemática e meta-análise. Fica atento que depois eu vou fazer uma aula falando sobre revisão sistemática e meta-análise, ensinando a vocês como é que faz. Mas basicamente ele vai discutir sobre isso. Então note, o meu problema de pesquisa ele já vai ficar claro aqui já no título. Note que ele está dizendo acupuntura auricular, que é aquela técnica, né, para quem não conhece, dá uma pesquisada aí, para dor crônica nas costas. Então, boa parte aí de nós, devido ao dia a dia, sente dor nas costas. E aí ele vai propor, possivelmente, essa acupuntura auricular como um método aí de alívio dessa dor crônica nas costas. Eu acredito que é isso. Então, identificado o meu problema de pesquisa, que é o primeiro ponto, e aí eu já fiz uma leitura aqui, já deu para ter uma ideia do que é que o artigo vai se tratar, eu vou ler o resumo, tá? O resumo aqui está em inglês, mas no caso desse artigo aqui, no final do artigo, ele traz o resumo em português para vocês fazerem uma leitura aí mais tranquila. Então note, aqui no resumo ele já traz o objetivo. Note que aqui muitas revistas, no resumo ele não traz introdução. Então ele já vai direto para o objetivo, porque por meio do objetivo você tem que ser capaz de identificar o problema de pesquisa que está sendo trabalhado. Então note que o objetivo aqui ele colocou que é investigar ensaios clínicos randomizados sobre a ação da acupuntura auricular para dor crônica nas costas em adultos e identificar os desfechos mais utilizados para avaliar essa condição, o protocolo utilizado para aplicar a intervenção, identificar os estudos, qual o efeito da terapia sobre a intensidade da dor. Então note que foi um objetivo bem extenso aí, né? A gente poderia fazer algumas recomendações de deixar só um objetivo geral, mas esse não é o foco aqui da aula. Então o objetivo dele basicamente é selecionar alguns estudos e ver se a acupuntura auricular é eficaz ou não para a dor crônica nas costas. E aí no método ele diz que fez uma revisão de literatura, né, revisão sistemática e meta-análise. A meta-análise basicamente é um cálculo estatístico, mas depois nós vamos falar disso. E aí note que ele diz que foi realizado entre junho de 2017 e maio de 2018 nas bases de dados. E aqui a gente já percebe alguns erros aqui. Ele fala aqui em base de dados PubMed, a PubMed ela não é uma base de dados, e sim um portal. Aqui na Pedro, em Base Scopus, e aí fala na Biblioteca Virtual em Saúde também como uma base de dados. Ela também é um portal, não é uma base de dados, então tem um errinho aí, mas eu acho que nada que prejudique aí a evidência do estudo. Note que ela coloca os resultados, então os resultados, aí a descrição de quantos estudos foram selecionados, e aí ele traz o principal resultado. A acupuntura auricular obteve resultados positivos em 80% dos estudos. Então por aqui você já tem a primeira informação importante. Então a acupuntura ela foi eficaz na questão da dor crônica nas costas, tá ok? Eu ainda poderia ler aqui o restante dos resultados, mas note que aqui na conclusão ele já deixa claro: a acupuntura auricular é uma prática promissora para tratamento de dor crônica nas costas em adultos. Então ele
se propôs a investigar isso, a acupuntura ela é eficaz ou não. E a partir dessa proposição, ela fez uma revisão de literatura, tá? Que é o método. Por meio dos resultados, foi feito alguns cálculos estatísticos, como a gente pode notar aqui, o p-valor, e ele chegou à conclusão que a acupuntura é sim eficaz. Então, se nós formos fazer uma leitura aqui eficaz, nós já fizemos aí boa parte. Então, só de ler o título e o resumo, nós já conseguimos diferenciar se esse artigo ele seria bom ou ruim, ou se ele conseguiria suprir a sua necessidade, tá? Seja lá qual for. Se eu quiser me aprofundar um pouco mais nessa leitura, inicialmente eu não recomendo ler a introdução. E aí note que aqui no método é falado que foi feita uma revisão, né, sistemática da literatura. Ele fala que a pergunta de pesquisa foi traçada com a estratégia PICO. Depois a gente vai falar sobre isso, o uso dessa estratégia para a elaboração de uma pergunta de pesquisa. Não perca as próximas aulas. E aí ele fala o restante do método, diz que foi realizado aqui nas bases de dados, que foi buscado aí com esses descritores e etc. Então são informações aí importantes. Aqui nos resultados ele vai trazer basicamente quantos artigos foram selecionados, quantos tinham inicialmente e quantos foram selecionados. Ele faz aí, coloca um pequeno fluxograma para tentar resumir um pouco essas informações. E note que aqui nos resultados ele já traz algumas tabelas que são interessantes. Então dá uma olhada por cima dessas tabelas, gráficos, como a gente falou anteriormente. Ela é muito importante para ver a que resultados a pessoa chegou. Então note que aqui no quadro 1, ela diz assim, ó, caracterização dos estudos. Então, basicamente aqui, como é um estudo de revisão de literatura, ela trouxe aqui todos os estudos que foram selecionados, e aí ela retirou algumas informações desses estudos, como o país do estudo, a intervenção no grupo experimental, o controle, já que está falando aí da questão da acupuntura, tá? Então ela retirou essa informação e retirou os principais achados. Ou seja, esse primeiro artigo aqui, qual foi a técnica que foi utilizada e ele chegou ou não a uma conclusão, foi benéfico, não foi benéfico. Então a partir dessas informações que foram resumidas aqui nesse quadro, ele já pode ter uma ideia inicial. Nota que é um quadro extenso, porque tem muitos artigos. Aqui no quadro 2, ela basicamente, que também fazia parte lá dos objetivos, eu não sei se vocês lembram, os desfechos avaliados. Ou seja, qual foram os itens avaliados em relação a essa questão da aplicação da acupuntura e os seus benefícios. Então, note que aqui foi avaliado, por exemplo, a intensidade da dor, né, em grande parte dos artigos, incapacidade física, postural, entre vários outros aspectos. Também tem a ferramenta que foi mensurada e os níveis de avaliação. Então, note que ele colocou aqui todos esses itens, fazendo uma análise aqui superficial, e ele colocou também os protocolos de intervenções de acupuntura auricular. Ou seja, pode ser interessante, nesse caso aqui, avaliar quais as intervenções foram utilizadas, a duração, quantas sessões foram realizadas e se isso poderia influenciar ou não. E aí note, pessoal, que aqui foi realizado o que é o cálculo da meta-análise. Depois eu vou fazer uma aula específica sobre revisão sistemática e meta-análise para a gente interpretar esse gráfico aqui mais direitinho. Eu vou ensinar vocês a inclusive fazer esse gráfico. Mas notem, aqui ele disse que selecionou alguns estudos, né, para compor essa análise, que basicamente é um cálculo estatístico. E a partir dessa análise, aqui, claro, eu sei interpretar esse gráfico, e aqui ele está, o resultado do gráfico ele é basicamente interpretado por esse losango, que muitas pessoas chamam de diamante da meta-análise. Se você, quando pegar um artigo aí, selecionar um artigo, e você se deparar com um gráfico que você não sabe interpretar, imagine que você está olhando para esse gráfico e você não sabe como interpretar ele. O que é que você faria? Você poderia voltar um parágrafozinho antes ou depois, que é justamente onde o pessoal costuma colocar a interpretação do gráfico, para ver o que é que ele significa. Nesse caso aqui, ó, note que ele coloca: os resultados apontaram que a acupuntura foi mais eficaz em reduzir os scores de intensidade da dor. E aí ele coloca algumas estatísticas de diferença de médias, o p-valor. Depois eu vou ensinar essa interpretação para vocês, não é o objetivo da nossa aula. E aí ele diz assim, ó, que a intensidade da dor nos pacientes submetidos ao tratamento de acupuntura, né, em média, foi 0,56 unidade menor
em uma escala aí de 0 a 10 do que no grupo controle. Então aqui basicamente ele está dizendo assim, ó, quem usou a acupuntura teve a intensidade da dor diminuída em relação a quem não usou ou quem usou alguma outra alternativa. E aí ele coloca uma interpretação aqui geral. De fato, o efeito médio da meta-análise, apresentado pelo Centro Losango, está à esquerda da linha vertical, né? Central vertical, que é essa linha aqui, ó. Então ele está dizendo que esse losango ele está aqui à esquerda e que ele está indicando que há uma redução de probabilidade do desfecho, ou seja, em relação à intensidade da dor, há uma melhora clínica aí para quem fez uso da acupuntura em relação a quem não fez. Então isso daqui é o seu principal aspecto. Para uma análise inicial também não há necessidade de analisar a discussão. Para uma análise crítica sim, mas para uma análise inicial não. Se você quiser, você pode ler o primeiro e pode ler o último parágrafo, que geralmente traz aí algumas limitações, note só. Traz algumas limitações do estudo, que é um aspecto interessante a ser colocado quando se trata de um artigo científico, mas a nível de uma análise inicial, de uma análise mais objetiva, mais eficiente, você pode ler aqui a conclusão. E aí na conclusão você pode notar que é dito que a acupuntura é uma prática integrativa, né, em saúde promissora para o tratamento da dor crônica nas costas, uma vez que diminui de maneira significativa os scores de intensidade da dor. Então note que aqui ele respondeu a pergunta de pesquisa, ou seja, a acupuntura ela é eficaz ou não para diminuir o score aí, de intensidade da dor. Então foi visto que ela é eficaz sim. E aí, por meio dessa análise, por exemplo, se eu estivesse analisando esse artigo aqui para fazer uma citação ou mesmo para absorver esse conhecimento, então eu já consideraria esse artigo um artigo positivo para a inclusão aí e citação dele. Se você quiser se aprofundar e fazer uma análise mais específica, a partir dessa análise inicial que você fez, aí sim você pode fazer uma leitura completa do artigo e uma análise mais crítica, tá ok? Mas só a partir dessa análise inicial você já consegue ter uma determinação se aquele artigo ele vai ser eficaz ou não para aquele conhecimento que você está tentando absorver. Tá ok, pessoal? Então, essa foi uma dica aí para você que está escrevendo ou para você que quer absorver um pouco mais de informações de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais eficiente. Muito obrigado por assistir essa aula, um forte abraço a todos e até mais.